Olá, eu sou o professor Frederico Almeida e nós vamos conversar hoje sobre a observação internacional das eleições americanas de 2022, as Midterms Elections. Essa é uma grande oportunidade que eu tive de fazer essa missão em parceria com a Transparência Eleitoral, CAOeste e também a Bradep. Eu digo para vocês que isso é inesquecível, assim como foi a missão lá no Chile. No momento que antecede as eleições, a gente fica lá se preparando. Quando a gente entra efetivamente no avião, a gente não imagina o que está por acontecer. E são coisas excepcionais. Logo que a gente chega, a gente recebe o nosso material, recebe o nosso colete e vai para as eleições. Nessas eleições americanas, eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia, mais especificamente lá em Los Angeles. Aqui eu estou lá em um local em Hollywood, onde nós também visitamos locais de votação. Além disso, nós estivemos também no chamado Board of Supervisions, que é o local onde nós fomos recebidos pelas autoridades que fazem a organização das eleições. Nesse momento, nós tivemos a oportunidade de conhecer todo o movimento, como é que eles fazem, quem são as pessoas que organizam, como que isso tudo acontece na prática, ouvindo ali as autoridades daquele local. Dentre elas estava Hilda Solis, que já foi o equivalente à ministra do Meio Ambiente do governo Obama, que é uma oportunidade sensacional também para a gente fazer as perguntas ali diretamente às pessoas que estão envolvidas nisso. Veja que o pessoal fica muito atento e participa. E no final tem aquelas famosas fotos nas quais todas as autoridades ali presentes fazem ali o registro daquele momento muito bacana e muito interessante. Então aqui nós estamos com todas as autoridades que participaram dessa primeira reunião. Nós tivemos outras reuniões também, nos quais nós nos encontramos com outras autoridades que também tivemos a oportunidade de conhecer e entender o trabalho. Por exemplo, quando a gente ouviu algumas instruções de como eles tentam incluir determinadas pessoas que tiveram seus direitos políticos suspensos de forma perpétua. Além disso, a gente acaba encontrando uma série de autoridades. Essa, por exemplo, é a autoridade eleitoral lá do México. Então você também tem a oportunidade de conversar, de conhecer, de fazer as suas perguntas diretamente para as pessoas e sempre ao final com aquela foto famosa com todos juntos. Nessa viagem também foi muito interessante o fato de nós conhecermos o VSAP Operation Center, que é onde se faz, onde se constrói, onde se dá a manutenção das chamadas urnas eletrônicas, que também são utilizadas lá no estado da Califórnia. Nós tivemos um espaço imenso que eles têm. Então, por exemplo, aqui é o laboratório no qual eles fazem lá a verificação, os testes, né? Todas as máquinas de votar passam ali por testes e aprimoramentos. Aqui o centro nos quais essas urnas são guardadas, né? Elas são ali armazenadas para o período não eleitoral. Essas urnas elas têm um formato diferente da nossa, veja, ela pode ser guardada aqui dentro de uma maleta, né? E essas urnas elas são diferentes. Outro fato interessante também ali, que nós vimos várias máquinas de votar. Veja, essa daqui é uma das máquinas antigas que tinha lá, não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje, né? Mas já é tentativas aí de fazer votação. Veja, aqui nós temos a nova do lado direito, ali várias outras que foram utilizadas, né, num período, depois foram descontinuadas, mas é interessante observar que as máquinas de votar estão bem presentes ali na Califórnia. Se vocês olharem nessa foto, por exemplo, ela nada tem a ver com as urnas nossas brasileiras ou qualquer outra coisa que pelo menos eu nunca tinha visto. Então isso é muito interessante também, porque você observa que não é só uma exclusividade do Brasil, e sim há tentativas aí de se fazerem máquinas de votar, de organizar as eleições de forma informatizada. Veja aqui uma cabine de votação, né, e como é que ela fica, como é que seriam as instruções, né? Então tudo isso é uma evolução e que tinha ali presente de forma a gente olhar. Olha, ela tem uma cara até de uma copiadora, né? Se você olhar, ela tem aí o vídeo dela antigo, depois que ela monta, olha como é que ela fica. Aí ela fica um pouco grande assim também, tal, ali numa lateral tem um visor também, enfim, é uma série de coisas que nos faz pensar nessa evolução. E ao final, claro, aquela foto tradicional lá dentro do local, onde já a gente começa a fazer ali os nossos contatos, começa a fazer as nossas amizades. E isso é muito bacana, porque veja, eu estou aqui com meu amigo e presidente da CAOeste, Marcelo Peregrino,
com a minha amiga também, Tatiana Rodrigues, lá do TSE. Depois, quando tivemos lá em Hollywood, eu estou aqui também com o Rodrigo, com o Otto, com o Leonardo, também o meu amigo Fernandes, que tiveram lá conosco também, compartilhando essa experiência. Também estava nessa missão o grande Joelson Dias, um grande amigo meu também, professor, no qual eu tanto admiro. Enfim, veja, a gente se encontra com, por exemplo, o Rodrigo, o Renato, o Ademar, o Bruno, o Diego, a Tati, minha esposa Antonella, para poder compartilhar o que tem de melhor. E agora é o seguinte, agora nós vamos conhecer como é que é um local de votação. Confira comigo a gravação, eu mostrando como é que funciona. Pessoal, a gente está aqui no local de votação, né? Então a entrada do local de votação aqui, né? É por aquela porta ali que todo mundo entra. Mas basicamente é o seguinte, o eleitor chega, ele se apresenta. Aqui na Califórnia você não pode exigir o documento. E aí a pessoa quando chega, basicamente ela vai dizer quem ela é, vai dizer o endereço dela e a data de nascimento. Aí eles têm lá, como no terminal do mesário, eles têm lá a verificação, né, principalmente por esses dados. Aí o eleitor vai assinar, daí é uma espécie de um tablet, ele assina, vai lá e vota. Aí uma das perguntas, inclusive, que foram feitas aqui é, mas e se alguém vier, se passar por outro eleitor, eventualmente e tal, mas vocês acham que isso poderia acontecer e tal? Então eles acharam um pouco estranho, pode acontecer, e aí mostraram para nós que tem a legislação que pode punir com multas, enfim, e aí o eleitor vota e sai. Então veja, é tudo sinalizado, já eu mostro bastante para vocês como é que é, olha que legal aqui com as línguas aqui, né, no local de votação, para que as pessoas que possam votar e falem outra língua possam saber onde vai. Tem também isso aqui, que depois também tem um adesivo que a pessoa pode olhar. Veja, eu vou mostrar para vocês bem certinho, acompanha comigo. Estamos entrando aqui no local de votação. Interessante aqui, ó, que tem várias línguas, ó. Então, horário. Después, podemos estar en esta zona, se puede entrar acá. Importante lembrar que nos Estados Unidos a eleição também é feita através do sistema de envio pelo correio, tá? Lá no local é muito controlado, é bem interessante porque ele tem mais ou menos esse formato que você está vendo aqui, são vários documentos que são assinados e preenchidos, e eu também consegui filmar e vou mostrar um pouquinho para você como é que é. Siga aqui. Então aqui a gente tem lá do outro lado a fila, aqui onde trabalham os mesários, né, eles fazem ali a coleta da assinatura. Aí, veja, no mesmo local você tem várias urnas eleitorais, ó. Então, o eleitor vem aqui, ele vai fazer as escolhas, vai preencher, a máquina preenche, ó, veja lá, a máquina preenche, aí ele faz o voto, a escolha dele, e lá atrás tem lá uma caixa coletora. Né? Vamos lá, a caixa coletora aqui, ó. Essa é a caixa coletora. E por fim, eu vou mostrar para vocês como é a urna. Isso foi muito interessante, que eu tive essa oportunidade de chegar bem pertinho dela. Acompanha comigo. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem onde faz a identificação, né? Pode ser por scan ou pode ser manual, né? Aqui seria o terminal do mesário. Aí a gente vem aqui. Essa daqui é a urna deles aqui, né? Que ela pode ser escolhida aqui qual é o idioma. Ó. Então tem inglês, espanhol, chinês e tal. Né? Você escolhe aqui, por exemplo, o espanhol, coloca aqui. Né? Aqui vai colocar o voto. Tem aqui também o volume, né? Que pode ser utilizado também. E daí colocando aqui, ó, vou mostrar aqui atrás como é que é, ó. Aí sai aqui nessa caixa aqui, tá? Bem bacana. Então é isso. Eu agradeço a CAUEST e a Transparência Eleitoral pela oportunidade. Até a próxima.